Ótimo. Nós vamos falar sobre o livre-arbítrio e fatalidade. Não é só o livre-arbítrio. Vamos começar naturalmente com o livre-arbítrio. Nós, em relação à questão do livre-arbítrio, é na condição de espírito que nós iniciamos a construção do livre-arbítrio. O livre-arbítrio tal qual nós temos hoje, esse poder de decisão que nós temos, não nasce dessa maneira. Ele, na realidade, é uma conquista, é um processo que será construído ao longo da nossa evolução. E como é que esse processo se dá? Na realidade, como nós dissemos, nós chegamos no planeta como princípio inteligente, nós somos espíritos. Vamos, de acordo com André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, nós vamos iniciar a nossa caminhada como princípio inteligente no mineral. Já é conhecido de muitos essa passagem de princípio inteligente para o espírito, mas é importante porque às vezes nós temos pessoas que estão iniciando na doutrina para que entendam que ninguém esteve na condição de ser pedra, sendo consciente. Não é? Nós estamos falando de princípio espiritual ou princípio inteligente. Inclusive existem outras denominações, mas uma delas, usada pelo próprio André Luiz, através da psicografia de Chico, é mônada celeste. Muito bem, esse princípio, ele, como dissemos, se inicia no mineral. O que vai acontecer no mineral? Ele vai nesse estágio, durante bilhões de anos, nesse estágio ele vai automatizar a agregação atômica. Por exemplo, nós mantemos esse corpinho bonitinho que nós temos, né? Quando princípio inteligente ou espiritual, estagiávamos no mineral e foi lá que nós começamos a exatamente automatizar a condição de mantermos as moléculas unidas, conforme a gênese de Kardec. Porém, quando Kardec passa pelo planeta, na obra da codificação, ainda não existia conhecimento mais aprofundado além da molécula. Mas hoje nós já temos mais avanço na parte da ciência, sabemos então que a condição da manutenção atômica do corpo se dá num dos maiores aprendizados no mineral. Muito bem. Saímos do mineral, ainda esse princípio inteligente, e vamos ao vegetal, onde no vegetal há uma automatização de vários outros recursos. Por exemplo, é lá que nós vamos automatizar o respirar. Você não precisa pensar para respirar, não é verdade? Você não precisa dar comando para respirar. Você não precisa ficar pensando, inspira, expira, inspira, expira. Como você também não vai precisar, em relação ao organismo, todo o processo de construção foi de automatização. Você não precisa pensar para o seu coração bater. Você já imaginou? Você está passando por um momento de muito problema, você tem que lembrar de respirar, lembrar de fazer o coração bater, etc. Ou você morre de infarto, ou você morre, de repente, por asfixia. De alguma maneira, né? Todo o processo é automatizado. Onde é que começou o processo da respiração, a automação dessa respiração, ou a automatização? Começa no vegetal. E também uma outra automatização que vai acontecer no vegetal, não são essas, são algumas dos pontos mais importantes, será exatamente a condição para nós automatizarmos o fluxo sanguíneo, que vai se dar no aprendizado da fotossíntese. Então veja que todo é um processo de desencadeamento. Por isso que o Livro dos Espíritos vai nos dizer que nós vamos do átomo ao arcanjo. Aí vamos para o animal. No animal há um processo aí gigantesco, onde já existe a individualização do princípio inteligente, o princípio espiritual, onde o aprendizado é enorme. Então nós temos todos os aspectos onde encontramos no desenvolvimento do instinto uma inteligência primária, conforme o próprio Livro dos Espíritos vai nos ensinar. No animal tem os rudimentos da fala, os rudimentos do sentimento, etc., né? Que vão dependendo do animal, cada estágio existem modificações que são cada vez mais importantes. Entramos no reino hominal, aí deixamos de ser princípio inteligente ou princípio espiritual,
ganhamos o raciocínio, né? Temos a conquista do raciocínio contínuo e entramos no nominal no estágio totalmente primitivo que o planeta hoje não comporta mais. É o protótipo daquilo que será o Homo sapiens, quando se entra no reino nominal, o princípio inteligente entra no reino nominal. São milhões de anos para chegarmos a uma configuração de Homo sapiens, que é tão impressionante esse processo de evolução nossa, que do Homo sapiens para nós estamos falando de apenas 50 mil anos. E o que é mais interessante ainda, o quanto nós evoluímos aí na condição de espíritos, porque aí nós somos espíritos, aí nós começamos a ter consciência de nós mesmos, temos raciocínio contínuo, nós não deixamos de pensar. Quando você, enciumado ou enciumada, perguntava para ela quando namorava, e geralmente no começo de namoro, no que você está pensando? E ela dizia para você, em nada, ou ele dizia para você, em nada, ele estava pensando em alguma coisa, não é verdade? Em quê? Em nada, mas está pensando. Não é verdade? Não tem um lapso, você não consegue dar um lapso, por exemplo, no seu raciocínio. É possível, sim. Dependendo do tipo de treinamento, diariamente, nós lemos um artigo que não ensinava, mas dizia o tempo de treino para se dar um branco total, ou seja, dar um break na questão do pensar de 4 segundos. Um treinamento contínuo, ou seja, diário, todos os dias, algumas horas, durante uns 10 anos. Você ter o comando de poder, através da condição da concentração, dar um branco, não é não pensar em nada, é dar um branco de 4 segundos. Então, para se ver que é um processo muito difícil, ou seja, nós pensamos, né, de maneira ininterrupta. Chegamos à condição, então, aí, veja que, quando entramos nesse reino, falamos sobre a questão, né, de um início, por exemplo, no primitivo, o que é que vai funcionar? É o instinto. Né? O ser age praticamente só por instinto. O seu livre-arbítrio é extremamente reduzido, dado a sua própria condição de desenvolvimento. Num estágio semelhante a esse do boneco aí, que está olhando, né, porque o que ele procurava? Comer e não ser comido. Né? O que mais que precisava, né, em relação a essa condição de expressão? O indivíduo sobrevivia. Ele não tinha ainda um padrão de vida, ele estava saindo de um primitivismo e ainda do próprio primitivismo como condição que seria de espírito. Então ele é espírito mais uma situação extremamente primária. Pessoal, a nossa evolução ela é de impressionar. Porque se nós falamos de 50 mil anos para a questão do Homo sapiens, a gente só está falando, nós falamos só de 10 mil anos para a questão da razão. Há 10 mil anos atrás é que nós entramos na idade da razão. Ou seja, veja que então, num curto espaço de tempo, dado que para trás nós estamos num primitivismo animalesco, num curtíssimo espaço de tempo, nós evoluímos de uma maneira significativa. Chegamos aqui ainda praticamente utilizando só o nosso instinto. Vamos evoluindo e chegamos numa configuração da qual nós nos encontramos hoje. E a pergunta, depois de todo esse preâmbulo que nós fizemos, é essa. E hoje? Nós temos o livre-arbítrio pleno ou ele é limitado? Pleno. Muito bem. Todo mundo acha que ele é pleno? Não, ele é limitado. Muito bem. Há controvérsias, então, né? Alguns acham que é pleno, outro é limitado. Naturalmente, o nosso livre-arbítrio ele tem um fator limitador. Sabe qual é? Pois é, exatamente. O que limita o livre-arbítrio é a lei de causa e efeito. Ou seja, não existem espíritos, Deus, Jesus, que limita exatamente o ponto central da justiça divina. A justiça divina está refletida no livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a maior prova da justiça de Deus.
Você faz o que bem entender, e à medida que se conscientize, veja como Deus é bom, à medida que se conscientize, você se responsabiliza. Não é fantástico isso? Porque também não adianta dar responsabilidade para o indivíduo que não tem consciência. Então, à medida, porque é a mesma coisa que dar uma lição para o indivíduo que está nos primeiros anos, no primeiro e segundo ano no banco escolar, você dar uma lição que ele vai enfrentar na universidade. Se ele não tem condição, não tem competência, é ridículo essa situação. Então, na realidade, é a mesma coisa. O indivíduo vai promovendo para a sua vida, de acordo com aquilo, tendo consciência ou não da situação, porque o fato de ter consciência não quer dizer que a gente não faça, não é verdade? Quer ver como é fácil? Eu morro, mas não mudo. Você tem consciência de que não vai mudar. Morrer não vai. Mudar é que a gente não quer. Quer dizer, é usar o livre-arbítrio do jeito que mais nos aprover. E é exatamente aí que está calcada a lei divina da justiça. Então, como dissemos, nós somos os causadores e nos responsabilizamos pelo efeito, que não fica lá atrás. Porque a questão de tempo é totalmente relativa à condição do planeta que nós estamos vivendo. O tempo nesse nosso planeta a gente mede daqui para frente, não é isso? Daqui para frente aqui é presente, para frente é futuro, para trás é passado. Isso nesse planeta. Mas a questão de tempo, para a condição do espírito, ela é extremamente relativa. André Luiz vai descrever no nosso lar, na colônia que ele estava, no próprio livro cujo título é o mesmo, ele vai descrever que eles ficaram discutindo para cortar a carne, que teve até contrabando no nosso lar. Se você ler lá, está lá no nosso lar, claro, durante um período teve gente que fez contrabando de carne no nosso lar. Mas a gente acha que desencarna, ou seja, sai desse corpo, vai para uma cidade no plano espiritual e as coisas têm um caráter angelical. Né? Não é bem assim que a coisa funciona, porque nós não podemos pura e simplesmente perder todas as referências que nós temos no planeta de uma hora para outra. Mas é interessante notar que ele vai dizer que a discussão para suprimir a alimentação da carne no nosso lar demorou 30 anos. Eles ficaram debatendo 30 anos. O que não faz muito sentido em matéria de tempo. Ele usa o tempo para dar uma noção, né, porque não pode ser a mesma coisa em relação àquilo que nós estamos vivenciando. Então, na realidade, o fato daquilo, ou seja, aquilo que nós causamos, não está lá atrás, está aqui, está conosco. Nos acompanha, é a bagagem que a gente tem, nos acompanha. E à medida que nós vamos nos conscientizando, nós vamos, então, assumindo as responsabilidades que são inerentes, tanto para o lado bom, como para os equívocos que a gente vai tomando. A única condição que diferencia a realidade do livre-arbítrio são os espíritos elevados que aí possuem na integralidade. A gente fez até num centro que nós fizemos essa palestra, num outro centro, numa outra casa espírita, nós fizemos até uma observação na condição de utilizarmos Jesus no modelo. Jesus, por exemplo, quando ele já estava crucificado, veja, é um espírito crístico, que tem o livre-arbítrio pleno. Um espírito desse ama incondicionalmente. Se não amasse incondicionalmente, não teria a condição do livre-arbítrio pleno. Não é verdade? Querem ver por quê? Se coloque na posição, não de Jesus comparativamente à evolução, mas na condição de um crucificado. E o pessoal passando por embaixo da cruz, rindo de você, fazendo chacota, e você pendurado. O fato, veja, porque ter livre-arbítrio total significa ter possibilidade de utilizar a capacidade mental na sua integralidade.
condição que Jesus tinha. Por exemplo, vamos na questão dos chamados milagres, né, que as pessoas, não entendendo o processo, chamavam de milagre. Para você colocar um paralítico em pé em frações de segundo, a gente sabe que a paralisia, né, todos os músculos do indivíduo estão atrofiados. Então, ele fazia, através da sua capacitação, ele fazia com que, lógico, o indivíduo tinha a cura inserida nele mesmo. Não existia ali um processo de falta de merecimento em absoluto. Ele fazia, através da condição dele, do magnetismo pessoal, um procedimento no perispírito do indivíduo que fazia com que a musculatura dele pudesse, em fração de segundo, conseguir sustentar, né, o corpo na hora que ele se levantasse. Em fração de segundo. Da mesma maneira que outros processos, por exemplo, quando ele refez a carne do indivíduo que tinha hanseníase, vulgarmente conhecido como lepra, ele faz mentalmente, através do procedimento do seu magnetismo sobre o perispírito do indivíduo, para refletir no corpo, ele faz com que o tecido fique numa posição adequada, ou seja tratado, seja curado em frações de segundo. A gente fica tão impressionado com isso, mas tem princípio inteligente que faz o rabo, né, que arranca o rabo fugindo do predador, e por impulsos magnéticos que ele não tem consciência, né, que é um processo inconsciente, meramente instintivo, com o tempo nasce outro rabo no lugar. Está cheio aqui na Flórida, né? Camaleão e lagartixa, que ao fugir do predador, se ele não tem condição de escapar, ele enrosca o rabo em algum lugar e arranca o próprio rabo, que fica com as terminações nervosas se mexendo, o predador ataca o rabo e ele escapa com vida. Não tem consciência de fazer o processo, né, fazer o procedimento, que são impulsos elétricos para nascer outro rabo, mas sem consciência mesmo, outro rabo se desenvolve por uma condição pura e simplesmente de instinto funcionando. Veja, significa que essa capacitação que a gente vê num animalzinho desta condição está toda em nós, numa condição superior e elevada. Chega-se um determinado momento que o indivíduo tem esta capacidade plena sobre si mesmo e o semelhante. Logo, imagine capacidade plena de livre-arbítrio, capacidade plena mental, poder ir na condição de fazer a musculatura de um indivíduo se enrijecer a ponto de dar-lhe sustentação, ou até a condição de restabelecer tecido, seja ele nervoso, etc., inclusive, fazer o restabelecimento. Imagine o indivíduo rindo de você pendurado na cruz. O que você faria com ele? Você dizia, agora chega. Dava assim um sopro e sumiu. Não é verdade? Pelo simples fato do potencial que o indivíduo tem. Porém, para se usar, para se ter capacitação desse potencial, se ama na integralidade, para poder olhar para aquele que estava não só rindo, mas matando, e dizer para que o pai perdoasse, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Mas não é dizer isso da boca para fora, é sentir isso. É sentir isso, é não ter nenhuma triscadinha de melindre em relação a qualquer situação que esteja acontecendo. Veja, então, a relação, né, da condição de livre-arbítrio e daquilo que a gente vai poder ser no futuro. Por enquanto, a gente limita o próprio livre-arbítrio, como nós já dissemos, pela lei de causa e efeito. Eu tomo determinadas atitudes e me limito diante daquilo que eu vou fazendo. O que a gente faz em outras vidas, por exemplo, é um dos exemplos, é que vai limitar o nosso livre-arbítrio. Não precisa ser necessariamente em outras vidas. Porém, alguns exemplos não significa que indivíduos que estejam passando por situação dessa natureza tenham tomado qualquer atitude
que tenha sido prejudicial a si mesmo ou ao semelhante em outras existências. Não se pode colocar tudo, não é, numa bacia só. Alguns exemplos: corpos com deficiências, inteligência comprometida, pode ser a utilização do livre-arbítrio de uma maneira inadequada, equivocada em outras existências. Mas não é uma verdade absoluta, não é uma realidade absoluta. O Livro dos Espíritos vai esclarecer a respeito desse ponto, dizendo o seguinte, que às vezes, e ele dá um exemplo, existem vários outros, mas um dos exemplos mais interessantes é este aqui. Às vezes, numa família que estão brigando entre eles, dos dois lados, o primeiro neto, às vezes, vem com uma deficiência, um problema congênito muito sério. As duas famílias, as pessoas param de brigar entre elas para dar foco na criança que necessita da atenção de todos. Para a criança, para aquele espírito que vem numa condição dessa natureza, ele não está passando por prova, nem tampouco por expiação. Se existe uma prova aí, é uma prova de amor dele por aquele grupo que está se engalfinhando. Então, na realidade, nós não se fecha a questão através de uma condição. Ah, você está assim porque você fez isto ou aquilo em outra existência. Por isso a necessidade do cuidado para determinadas colocações, e mesmo considerando que nada contra a terapia regressiva de vida passada, TRVP ou TVP, que é a mesma coisa, absolutamente contra, só considerando que é terapia. Terapia se faz quando a pessoa tem necessidade. Não é condição de querer buscar informação se eu fui isto ou aquilo. Aliás, aqui nos Estados Unidos, na década de 80, fizeram uma pesquisa e verificaram o seguinte, que a quantidade de reis, rainhas, faraós, princesas e príncipes, duquesas, etc., que tinha nessas chamadas regressão de memória, era um tanto que não tinha reinado, principado, ducado, etc., para ter tanta gente bacana. Em outras palavras, quem construiu os castelos foram os reis e quem construiu as pirâmides foram os próprios faraós, porque só tinha gente bacana. Ninguém se recordava de ter sido lavador de prato, ou lavar roupa, ou limpar o chão, ou coisa do gênero. Quer dizer, não faz o menor sentido. Outra coisa que vale destacar, é óbvio que como terapia funciona, mas outra coisa que vale destacar é a questão do sentimento. Às vezes algumas situações daquilo que a gente passa na existência, criam determinados links com sentimentos que não necessariamente estão relacionados com um fato em si. Mas são situações que o desdobramento daquilo que a gente passa, aquilo que a gente sente diante de determinados momentos, se acumulam num determinado ponto que não tem relação com vivência passada no que diz respeito isto ser aquilo. Ou seja, podem ser situações vivenciadas que são diferentes umas das outras, cujo sentimento acaba sendo semelhante, mas não necessariamente designa o fato de ter sido esta ou aquela posição que nós nos encontrávamos. Logo, claro que existe a condição adequada de se utilizar como terapia, mas, de novo, é terapia. A grande realidade, o que a gente usa, na verdade, é o livre-arbítrio. Né? É exatamente ele. Nós somos livres, na realidade, nós sabemos, né, livre como passarinhos, porém nós não podemos burlar as leis divinas como às vezes a gente faz na Terra. Não significa que na Terra, se tiver algum causídico aí, mais conhecido como advogado, que aqui é a terra deles inclusive, não significa que se burle lei, mas as leis não conseguem cobrir todos os aspectos de uma sociedade. Nas leis a gente encontra maneira de poder, né, passar para um aspecto que ainda não foi coberto. Na realidade, a gente, em matéria de leis no mundo, a gente faz isso. Pode fazer isso em qualquer lugar e não estar ilegal em relação a elas. Ela simplesmente não cobre, ela não é ampla o suficiente para cobrir todos os aspectos. Né? Não se consegue, é humanamente impossível. Em relação às leis divinas, isso não acontece, porque elas estão inseridas na nossa consciência.
Aí não tem jeito. A gente pode fugir de tudo, da consciência não. Pode, inclusive, durante um bom período, embotar a situação. Então, a situação é tão séria e eu não quero assumir o compromisso em relação a isso de maneira consciente que eu emboto isso. Eu jogo isso para o meu inconsciente profundo. Porque a questão do consciente, inclusive, ele é praticamente um mero repassador do consciente para o subconsciente. Eu jogo isso para o inconsciente profundo e deixo isso lá. Está lá. Uma hora brota. E a hora que brota, quando brota, se eu não resolvo, vai chegar um determinado momento que ele brota com alguma coisa chamada doença. Seja ela somatizada ou seja ela psíquica. Por isso a necessidade de nós utilizarmos o livre-arbítrio da melhor maneira possível. Né? Para falar de fatalidade, ele também entra diretamente aí, né? A começar com a história de olha o aviãozinho, que o bebê está realmente vendo o aviãozinho. Para a gente entender a questão de fatalidade. Não existe fatalidade, o que existe são programas reencarnatórios. A gente faz programa reencarnatório. E, dependendo do programa, nós não precisamos passar por determinadas experiências. E outros nós nos programamos para passar por determinadas experiências. Quando é para nós passarmos, a gente vai passar. Porque, veja, nós fazemos um programa. Claro que o programa reencarnatório não é uma coisa assim, vai se cobrir cada detalhe. Não é assim que funciona. Eu vou me casar, eu vou chegar lá no planeta, conhecer você, me casar com você, etc., ser feliz para sempre. Isso não é uma realidade. Isso é um programa, como nós fizemos um programa para vermos no centro hoje. A gente poderia ter mudado o programa, sim ou não? Poderíamos ter feito mudança, não. Sei lá, a noite está bonita, etc., eu vou sair para outro lugar, não vou no centro. Ponto. É uma mudança de programa. Alguns aspectos são considerados de maneira onde nós precisamos, nós pedimos para passar por determinada prova, ou estamos isentos dela. Nós temos um conhecido numa empresa que nós trabalhamos durante um tempo, que ele estava em Porto Alegre, e teve um voo que vinha de Porto Alegre para São Paulo, que passou direto na pista, como é de conhecimento de todos. Aí ele chegou 2 horas ou 2h30 antes no aeroporto. E foi para o balcão do check-in. E a moça disse para ele, tem lugar nesse voo, que era o dito. Aí ele disse, então, por favor, faça o meu check-in, que eu vou nesse. Que eu chego em São Paulo mais cedo. Não ia chegar em São Paulo, evidentemente, né? Ia chegar no plano espiritual mais cedo. Mas ele falou assim, faz o check-in que eu vou chegar mais cedo. Ainda estava no ticket do papel. A moça pegou, começou a digitar e disse, não, eu mudei de ideia. Eu mudei de ideia, eu não vou nesse voo, não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar por aqui, vou no meu mesmo, vou ficar por aqui, vou tomar um lanche aqui no aeroporto, pode me devolver o ticket. E a moça devolveu. Não estava no programa reencarnatório dele, não estava inserido passar por uma prova dessa natureza. Então, na realidade, alguma coisa no momento acontece para que a gente não passe. Quando a gente tem que passar, diz assim, foi uma fatalidade. Não, o que foi é programa reencarnatório. A questão da fatalidade tal qual a gente imagina, não existe. E na questão do programa reencarnatório, somente as grandes dores não no sentido de sofrimento, dores no sentido de aprendizado, seja ela de que natureza for, são previstos. Os demais acontecimentos estão subordinados ao livre-arbítrio. É questão de escolha. Faça o programa e modifica-se completamente do jeito que a gente quiser. Aliás, nós podemos modificar a cada momento, não é só para o lado que seja negativo, ao contrário. Vamos usar um exemplo do Chico, porque diz respeito à nossa vida. Mas o Chico é o Chico, aí nós somos nós. Cada um faz um programa reencarnatório que está adequado à sua condição evolutiva. Então o Chico é o Chico e nós somos nós. Então o nosso programa não está acima do programa dele, nem abaixo, está adequado para a nossa necessidade evolutiva. Ponto. Não desmerece
nem também coloca ninguém em condição melhor. Não existem privilégios, o que existe é necessidade de aprendizado, necessidade de evolução. O Chico tinha determinada necessidade evolutiva e um determinado tipo de trabalho e uma missão para fazer. Nós temos uma necessidade e uma missão que é nossa. Se a missão nossa for ser pai e mãe, isso é uma missão. Se a missão nossa for ter uma empresa e contratar funcionários, é uma missão. Ou seja, cada um de nós está numa missão que está adequada para aquele momento, não quer dizer para o espírito, para aquele momento do espírito. Se eu tenho que trabalhar na rua e de repente eu vou varrer calçada, não é um problema, ela está adequada à minha necessidade. Posso ter sido um grande cientista na reencarnação passada, por exemplo, mas estou agora trabalhando uma questão que não é que eu não quis, eu não tive tempo às vezes. Eu posso querer trabalhar a questão da humildade, não que eu não fosse humilde, que eu fosse orgulhoso, mas eu não tive tempo de trabalhar. Então as coisas não funcionam de uma maneira punitiva. Elas funcionam de uma maneira de fazer o espírito, ou seja, nós, crescermos. Então não é punição, não fez lá, agora vai pagar. Ao contrário, não se fez lá porque de repente você não teve nem tempo de exercitar do jeito que você queria. Exercitou outras capacidades, algumas delas não. E aí se exercita em outras reencarnações. Não é? Demos apenas um exemplo. No caso dele, quando ele chegou no livro 200, ou no 200º, inclusive tem um título do livro de Emmanuel que se chama Linha 200. Esse livro marcava o ponto, na psicografia, o ponto final da missão dele. Em cima desse livro, ele colocou mais, depende do biógrafo, 212. Ele dobrou o comprometimento que ele tinha. Então veja, dentro daquilo que nós nos comprometemos, a gente pode dobrar, triplicar para melhor. Vai depender da disposição. Quanto maior a disposição, mais a gente está utilizando o livre-arbítrio para o bem. Então a gente pode modificar as nossas provas e amenizar as expiações. Se eu tenho uma expiação, significa o seguinte: a expiação é o resultado daquilo que eu não quis fazer. Eu tenho consciência que deveria fazer, mas continuo sendo teimoso sobre aquele aspecto. Aí eu passo a expiar, ou seja, eu preciso do remédio amargo para me corrigir. Tenho consciência, mas não quero. Aí é o remédio amargo, mas eu posso amenizar o remédio amargo. Venho, por exemplo, com uma situação onde determinada enfermidade vai me acompanhar a vida toda. Eu não preciso viver para a enfermidade. A enfermidade faz parte da minha vida. Então veja, é o meu livre-arbítrio que decide se eu vou viver para a enfermidade ou se ela vai fazer parte da minha vida. E aí eu sou respeitado. E se eu estou reclamando ou não estou reclamando, eu sou respeitado dentro daquilo que eu acho como eu devo viver. Na realidade, a gente pode melhorar muito a nossa situação, amenizando essas situações que são provas por vezes, modificando provas ou eliminando. Diz Emmanuel, através da psicografia de Chico, o seguinte, que se a prova chega e encontra o espírito, ou seja, nós, trabalhando no bem, ela pode ser adiada ou simplesmente eliminada. Porque, de repente, não faz mais sentido para a pessoa determinada prova, dado o esforço que a pessoa está fazendo para trabalhar no bem. Porque a gente sabe, por exemplo, que trazer o bem, às vezes, é muito mais difícil, né? Há uma oposição, por vezes, muito maior. Quando a gente quer acender uma luz, sempre vem algum gaiato querendo apagar. Então, na realidade, se a prova chega e pega o indivíduo no esforço no bem, repetindo Emmanuel, ela pode ser adiada ou simplesmente eliminada, porque ela pode não fazer mais sentido quando nos alcança. Então, na realidade, as questões de momento fatal existem, né? Os momentos fatais para nós. O que é considerado um momento fatal? Claro que se você estiver na janela de avião e ver outro nessa distância, parece que é fatal, não é verdade? Parece que não vai ter jeito e vai ser fatal. O que é fatalidade para o espírito? Existe fatalidade para o espírito? Existem três.
as mais simples. Enquanto a gente precisar, porque não é definitivo, enquanto precisar da metodologia da reencarnação, que é por um período, porque a reencarnação não é fim, né, é meio, é uma parte da metodologia evolucionista, enquanto precisar reencarnar, é fatal, você vai reencarnar. Como você vai reencarnar, eu vou reencarnar, nós vamos reencarnar, também é fatal o segundo momento. Qual é? Você vai desencarnar. Ah, mas eu não quero, mas vai. É a mesma coisa na reencarnação. Ah, mas eu não queria reencarnar, mas vai. Porque faz parte. Quantas reencarnações cada um vai ter, não é a mesma quantidade, mas faz parte durante um período. Então, se a gente disser, é fatal. No período em que nós precisarmos, nós necessitarmos dessa metodologia, que é educativa, a gente vai reencarnar e vai desencarnar. Agora tem uma terceira. Essa, em qualquer grau, é fatal. É a terceira, que essa você pode estar nem precisando mais de reencarnação. Você já vai reencarnar só como missão. Se você, porque aí já é uma questão opcional, ser missionário. Eu vou reencarnar como missão. Você escolhe. Você vai escolher corpo, você vai escolher tudo. Onde é que você vai reencarnar? Você já está assim no auge. Mas essa todo mundo vai. Qual é? Desencarnar. Não, desencarnar faz parte daquele período. Sabe qual é? Você vai ser bom. Mas eu não quero, vai ser bom. Não tem jeito de não ser. Ah, mas eu posso demorar. Sim, pode. Quanto tempo? Quanto tempo você quiser, mas você vai ser bom. Você vai ser uma boa pessoa. Você vai ser bom, você vai ser boa. Ponto. Por quê? Porque é genético. Está na genética divina. Por mais que a gente contrarie a nossa genética, a genética nossa é divina. Nós vamos ser bons. Por isso que Jesus não diria um absurdo se fosse. Vós sois deuses. Foi Jesus que disse. Podeis fazer as coisas que faço e muito mais. Significa, ele não diria porque as pessoas não tinham capacidade de entender. Diz assim, vós sois deuses, porque está inserido em cada um de vós a genética divina. Vocês são filhos e filhas de Deus. Contra a sua genética, você pode lutar o tempo que você quiser. Ela vai ser preponderante. É a mesma coisa daquilo que a gente promove no planeta. Só tem um vencedor no planeta contra a questão de não cuidar da natureza. Sabe quem é o vencedor? A natureza. Porque ela vai se regenerar, não nos moldes conhecidos, mas ela vai. E se a gente estiver no meio do caminho, a vida é dura. Mas só tem um perdedor, e não é a natureza, não é o planeta. Ponto. Tanto é que, na década de 70, fizeram a pergunta no livro Consolador, que é da autoria do Espírito Emmanuel, para, através da psicografia de Chico, ser respondida. O que será desta questão do jeito que estão, isso na década de 70, estão tratando do planeta, etc, etc, desmatamento, poluição, blá, 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 blá. Ele disse assim, o homem vai reencarnar, o homem dito ser humano, vai reencarnar para replantar o planeta. Porque ninguém vai mudar de planeta para destruir o outro. Porque se em 400 anos de industrialização a gente já fez o que fez nesse, se a gente for para outro verdinho, novo, em folha, a gente liquida ele em 100. Essa é a realidade. Então reencarna aqui e vai replantar aqui. Ah, mas a vida vai ser dura. Dá para ficar mais suave através da condição de eu fazer aquilo que me compete. A começar, porque veja, consciência ecológica é livre-arbítrio em utilização. Sim ou não? Ah, tem lixo, tem lá um programa de lixo reciclável lá no bairro que eu moro, na cidade que eu moro, mas eu não uso porque isso é tudo besteira. O que vai adiantar uma garrafinha de plástico minha que eu jogo no lixo reciclável ou não? É a sua consciência ecológica que está literalmente ligada ao livre-arbítrio. Se eu tenho consciência e é uma garrafinha de plástico, eu sou responsável. Ah, mas pela garrafinha. Eu sou responsável. Por isso que Espiritismo não é um processo religioso,
é um processo educacional. Aliás, o Evangelho não é um procedimento religioso, ele é um procedimento educacional. Jesus veio educar o Espírito. Não é fato? Olha que jeito fantástico de educar. Todos os mandamentos, todas as leis, todos os profetas, que eram os médiuns que não tinha a palavra médium, era chamado de profeta, estão sintetizados nos 2 mandamentos que a gente sabe decora e salteado. Ama a Deus sobre todas as coisas. E há um segundo mandamento semelhante a esse, ama o próximo como a ti mesmo. A gente já tem consciência e sabe que essa é uma metodologia de amor, uma metodologia de tratar o semelhante, e o semelhante não é o semelhante que é simplesmente um ser humano. O meu próximo está exatamente ligado ao planeta como um todo, porque o meu próximo também é o princípio inteligente que estagia no mineral, que estagia no vegetal, que estagia no animal. Ele também é meu próximo. Deus não ama com diferenciação. Eu amo mais ele, o Reinaldo, do que a Leila. Para quem ama absolutamente, não existe preferências, não é verdade? Imagina Deus ter preferências por situações ou pessoas. Eu amo mais o reino hominal e menos o reino animal. Faz sentido? Não pode fazer sentido para um ser que é absoluto. O amor, sendo absoluto, envolve tudo e a todos. A gente precisa, às vezes, pensar um pouco nisso. Então, a gente falou, a morte está no programa reencarnatório como questão de fatalidade, mas a gente pode alterar por imprevidência. Aliás, André Luiz aqui diz, é grande o número de criaturas que chegam aqui lá no plano espiritual, muito tempo antes da hora. Sabe o que faz a gente chegar muito tempo antes da hora? Livre-arbítrio. Sabe aonde é que pega? Naquilo que às vezes a gente diz assim, não fala comigo de manhã, porque de manhã eu levanto, que é uma coisa impressionante. Nem toca no assunto. Mau humor. Que espírita, a rigor, não é mais mal-humorado, não é verdade? Mau humor, estresse, leva todo mundo antes da hora. Então, quando a gente estiver estressado no trânsito, mal-humorado, não precisa ser aquele mau humor com coisas muito importantes, qualquer tipo de mau humor e qualquer tipo de estresse. A gente precisa ter consciência de que, por exemplo, se está no trânsito, está tudo parado e a gente fica irritado com aquilo, porque está atrasado, etc., não diga mais que você está estressado, nem que você levantou mal-humorado. Diga assim, eu estou morrendo mais cedo. Por que está? Não é ótimo? Estou consciente, Senhor, que estou desencarnando mais cedo. Olha que beleza. Vou visitá-lo em um curtíssimo espaço de tempo. Você tem dúvida? Livro Cartas e Crônicas é uma das mensagens mais fantásticas que você pode ler de um espírito. Livro Cartas e Crônicas, autor espiritual Humberto de Campos, psicografia de Chico. Título da mensagem, Belarmino Bicas. Ele desencarnou 22 anos antes por ser mal-humorado. 22 anos antes. Mas sabe mau humor com o quê? Era mau humor com o barbeiro, que hoje é cirurgião estético capilar, era mau humor com questão de roupa, era mau humor com as pessoas dentro de casa, era mau humor. E assim, por exemplo, na Panera Bread ficava mal-humorado com atendimento, era mau humor com isso, não era coisa assim muito importante. 22 anos antes. Você chega lá, 22 anos antes, e diz, mas o que você está fazendo aqui? Não é que eu vivia apressado, estressado, mal-humorado. Ponto. Agora, não é um processo educacional? Você sendo educado, você agora já vai, se cuida melhor. Quanto mais educado, melhor o ser se cuida. Na realidade, a gente pode, inclusive, estender a nossa existência. Aí é que está a inteligência. Usar a nossa inteligência, usar bem o livre-arbítrio, estender a nossa existência no planeta, cuidando bem do nosso corpo, não precisa ser exagerado, né? E sendo, acima de tudo, útil. Seja útil, cuide bem de você, dentro dos limites do bom senso, e seja útil. Porque a criatura útil e que se cuida, evidentemente,
vai acabar estendendo. A gente não vem com data de vencimento que nem produto de prateleira. A gente não vem com uma data fechada. Né? Nós chegamos aqui com um período. Olha, eu vou sair do planeta mais ou menos aos 130 anos de idade. Beleza, né? Chega com 50, você já não está se aguentando, dá um infarto do miocárdio, chega lá com uma diferença gigantesca. Quer dizer, é mais ou menos, não é uma situação fechada, a não ser que você meta uma prova necessária, onde esteja fechada essa condição. Mas, na realidade, a grande maioria vai desencarnar pela metodologia chamada natural. É a grande maioria, não é verdade? A grande maioria não desencarna por acidente, a grande maioria desencarna de forma natural. Se é de forma natural, significa que está inserido aqui. Se está inserido aí, significa livre-arbítrio. Né? Até porque a outra parte que a gente disse é a questão da reencarnar. Não precisamos antecipar a reencarnação. Não é verdade? Porque se você antecipa a reencarnação, significa que você vai reencarnar mais antecipadamente. Então não precisa. Faz parte do processo evolutivo, como a gente disse, enquanto for necessária, mas não precisa. Fora essas duas circunstâncias máximas, e a terceira, que aí é de caráter divino, tudo ou mais é parte do livre-arbítrio. Mal utilizado nesta ou em outra existência. Na grande maioria das vezes, nesta. A gente já falou aqui em outras palestras, mas vale sempre a lembrança. Tem um livro chamado Presença de Luz, o autor espiritual é Augusto César, a psicografia é de Francisco Cândido Xavier. Nesse livro ele diz o seguinte, que a gente chega no planeta com mais ou menos 20 a 25% de provas e expiações, ou seja, é a bagagem. Diz André Luiz, espírito, no livro Sinal Verde, que a gente contrai por atacado e paga em prestação. Ah, beleza? Faz aquele planinho a perder de vista, vai lá, renegocia, né? Porque no plano espiritual também faz essas renegociações, não dá para esticar, baixar os juros, etc. Mudei agora, sou outra pessoa, e aí a gente vai fazendo essas renegociações, mas quando contrata no atacado, que é tudo de uma vez. E aí, na realidade, ele vai dizer assim, de 20 a 25% é o que a gente traz de prova e expiação, ou seja, está inserido no programa. Os outros 75 ou 80 se arruma aqui mesmo. Se a gente parar para pensar, é através da utilização do livre-arbítrio. É tipo, aquela posição, eu não mudo. Ele ou ela tem razão, mas eu não vou dar esse gostinho. É usar o livre-arbítrio. Eu não vou arredar pé dessa posição. É usar o livre-arbítrio. E é dessa maneira que a gente vai criando situações aonde não existem. Aonde não existe. A gente vai vendo, e a expressão é comum, bem brasileira, chifre na cabeça de cavalo. A gente vai criando situações, quando vai ver aquilo que era pequeno virou um monstro, e perde-se o controle, não se consegue administrar, e aí se é infeliz e diz que Deus é culpado. Não é verdade? Se Deus é culpado. Aí terceiriza a responsabilidade. Como às vezes não dá para terceirizar para Deus, terceiriza para algum familiar mais próximo. Se não tiver o familiar, vai começar a terceirizar para fora. Né? Já é trabalho, é trânsito, é a cidade, é o clima, é isso, é aquilo. Quer dizer, vai passando, quando na realidade somos nós. Então, para se viver feliz, é importante que a gente trabalhe no bem. Para se trabalhar no bem, a decisão é nossa. Até porque nós somos livres para escolher qual é o caminho que mais nos agrade, né? Pelo tempo que nós achamos mais adequado. Muita paz. Obrigado.